nossas vidas nos mostra que a última palavra ela vem do Senhor e que para Deus tudo é possível. Eu quero convidar os irmãos a abrir novamente as suas Bíblias no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, apenas a princípio o verso 26. Depois do decurso da mensagem poderemos até ler outros versos também, mas o 1 Samuel capítulo 17, verso 26. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este circunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Deixa a tua Bíblia e vamos falar com você. Maravilhoso Deus e Pai, mais uma vez falamos contigo na noite desse dia, buscando a tua graça e o entendimento do Senhor, tanto para divulgarmos a tua palavra como a receptividade dela. Nós sabemos muito bem que a fé vem por ouvir a tua palavra, por isso fala os nossos corações nesta noite, mais uma vez através desta palavra. O Senhor conhece a cada um de nós, sabe das nossas lutas diárias, dos nossos problemas e dificuldades. Viemos te adorar nesta noite e a alegria já está em nossos corações, mas precisamos voltar para os nossos lares com o ensinamento da tua palavra em nossos corações. Portanto, te pedimos, fale com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. O verso que lemos diz assim: então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este circunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Conforme já lemos nesta noite no introdutório, nós vemos que Jessé, preocupado com a batalha que Israel ia travar com os filisteus, e tendo 3 filhos no exército de Saul, ele então chama a Davi, seu filho de 17 anos, e manda Davi ir ao campo de batalha buscar informações sobre a batalha de Israel com os filisteus. E Davi então vai levar mantimento, aos seus irmãos e também um presente para o rei Saul. Mas o objetivo de Davi era buscar tão somente informações para o seu pai acerca do que estava acontecendo no campo de batalha. E quando ele absorve essas informações, então Davi imediatamente se prontifica e vai lutar contra Golias e vence a batalha e derrota Golias, corta sua cabeça, levanta a cabeça de Golias por alto e diz: agora toda a terra vai saber que em Israel há um Deus. Mas o que nós queremos tratar nesta noite são as batalhas que cada um de nós enfrentamos no nosso dia a dia, os gigantes que nos afrontam no nosso dia a dia e que nós precisamos vencer esses gigantes. A primeira coisa que nós precisamos fazer é o que Davi fez aqui no verso 26. Na batalha espiritual, nós precisamos saber primeiro quem são os nossos inimigos. Porque se nós não soubermos quem são os inimigos, nós não saberemos que tipo de arma haveremos de usar nesta batalha.
Por isso é necessário que a gente tenha consciência de quem são os nossos inimigos, para que a gente possa usar as armas adequadas para esta batalha. Muitas das vezes nós estamos em meio de uma batalha e por falta de conhecimento da palavra de Deus, por falta de orientação do Senhor, nós batalhamos com as pessoas erradas. Mas eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que a primeira coisa que você precisa fazer é se informar do que está acontecendo. Que batalha, que luta é essa? Você jamais deverá entrar em uma luta espiritual sem saber que tipo de luta você tem pela frente. E Davi fez isso. Primeira coisa que ele fez, o que está acontecendo aqui, gente? O que está acontecendo? Olha, está vendo aquele gigante de fato, Davi? Aquele homem está desafiando o exército de Israel. E ele está dizendo o seguinte: não vamos lutar os dois exércitos, não. Escolha o campeão de vocês aí e eu vou lutar com ele. Se o campeão de vocês me vencer, todos nós seremos escravos de vocês. Mas se eu vencer o campeão de vocês, então todo Israel será o nosso escravo. E aquele desafio estava perdurando ali por dias e até meses, e ninguém se manifestava do lado do exército de Israel, aceitando o desafio. Davi, quando viu aquilo ali, então, não, calma aí. Esse circunciso, ele não pode ficar desafiando os exércitos de Deus vivo. Calma aí, cadê os homens de Deus aqui? Cadê as pessoas de guerra e batalha aqui? E por incrível que pareça, o homem mais alto que tinha em Israel era o próprio Saul. E Saul recebeu nas bases e foi para o campo de batalha. Mas Davi sentiu um grande desafio ali, e no coração dele ele já pensou: isso dá bom. Aí ele se inteirou do que estava acontecendo. Aí todo soldado, olha, aquele homem está realmente fazendo um desafio. Tá, e quem vencer essa batalha, o que vai acontecer? Quem vencer essa batalha, primeiro vai poder casar com a filha do rei e vai morar aqui no palácio junto com seus familiares, e tudo de bom e tudo de melhor. Mas o que mais chamou a atenção de Davi é que os exércitos de Deus vivo estavam sendo afrontados e ninguém estava fazendo nada. Então Davi procurou ver qual era a situação, qual era a gravidade, qual era a batalha. Se um homem só fosse derrotado, todos os filisteus estariam derrotados, então por que ninguém aceitou esse desafio? Então, por este verso 26, eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que às vezes você tem olhado de maneira diferente para a sua batalha. Você tem visto o seu marido como seu adversário, como seu inimigo. Você tem visto a tua esposa como teu inimigo. Você tem visto os teus pais como seus inimigos, ou até os filhos. Não, os seus familiares certamente te amam. Você tem que ver quem está por trás deles, provocando esta angústia, essa tristeza no seu coração. Porque aí você vai batalhar contra o inimigo que está por trás dessas pessoas que você ama. Porque não faz sentido você, marido e mulher, ficar brincando e sair no tapa, sendo vocês servos do Senhor, conhecendo a palavra do Senhor. Será que vocês não conseguem ver quem é que está por trás provocando tudo isso? Então a palavra de Deus desta noite é: conheça o teu inimigo. Quem é que está colocando o teu peso na sua vida, na tua família, no teu emprego, no seu rol de amizade? Você tem que conhecer o teu inimigo. E aí você vai escolher a arma para a peleja. E veja que o Senhor disse que as armas que nós precisamos usar são armas espirituais, porque nós não estamos aqui para lutar contra a carne e contra o sangue. Então por que você vai batalhar contra as pessoas da tua família, destratar, injuriar, machucar as pessoas com palavras, quando na verdade você tem que vencer o inimigo que está incentivando as pessoas a ter esse tipo de comportamento com você? Descobriu? Aí você vai aqui, você vai para a oração, você vai para o jejum. Você tem que saber qual arma você vai usar. Às vezes a oração resolve, às vezes o diálogo resolve, às vezes o jejum resolve, mas você precisa saber qual é o seu verdadeiro inimigo.
para você não destratar as pessoas, que você pode querer julgar fora e depois você vai ver que você usou as armas erradas. Você entrou no campo de batalha e não descobriu que era o seu inimigo. E Davi, então, ele fez isso aí. E agora a gente vê o seguinte: quando Davi vê essa situação, ele vai agora e procura Saul. E se apresenta: olha, rei Saul, eu quero batalhar contra este homem. Que é esse circunciso? Quer desafiando os exércitos de Deus vivo. Saul disse: meu filho, você não pode. Você não pode de jeito nenhum, sabe por quê? Aquele gigante ali, ele é um herói de guerra. É um homem que sozinho já venceu diversos soldados. É um homem experiente, um homem maduro. Como que você vai guerrear com esse tipo de homem? Você não tem chance nenhuma. Davi fala uma coisa muito simples. Ele diz: ei, eu quero te dizer uma coisa. Ainda que aquele homem seja um homem guerreiro, um homem forte, um homem lutador, mas eu quero te dizer uma coisa: o teu servo estava cuidando das ovelhas do meu pai, e quando um dia apareceu um leão no urso e atacou as ovelhas, e eu saí de encontro a fazer a defesa das ovelhas e matei o leão e o urso. Então Deus que me deu vitória sobre o leão e o urso, vai me dar vitória também sobre aquele circunciso. E Saul achou interessante esse argumento. Eu estou vendo que a sua ousadia é muito grande. Só que quando Davi fala isso aí, Davi demonstra convicção, certeza que por maior que fosse um problema, que maior que fosse a dificuldade, que maior que fosse o gigante, em Deus existe uma solução. O que nós precisamos olhar agora: você está vendo o teu gigante, você está vendo o teu problema, você não pode recuar diante disso. Você tem que saber que o teu Deus continua vivo, que quem vai dar a vitória não é a sua força física, não é a sua intelectualidade, não é a sua maneira de pensar, raciocinar. Quem vai dar a vitória é você, é o Deus que você está servindo. Então Davi tinha essa convicção. Davi chega para o Saul e fala: Saul, eu quero dizer ao Deus aí, olha, eu já tive batalhas difíceis sim. O leão e o urso não é fácil. Eu lutei com eles, matei eles e resgatei a ovelha do meu pai. Então eu tenho determinada experiência, não quero dizer em batalha, mas em confiar no Deus que eu sirvo. Eu acho isso muito interessante, meu irmão, porque às vezes muitos de nós têm desmaiado diante dos problemas, não têm encarado o problema de frente, têm se sentido amedrontado, não têm reagido, e o pior ainda, não tem tido força nem para orar. Calma aí, por que nós ensinamos constantemente e falamos que a oração é o que nos une a Deus, que a oração é a chave da vitória, que a oração é tudo que nós precisamos para derrotar os nossos adversários, e quando nós estamos no problema, a gente não quer orar? Interessante, né? Deus nos colocou numa situação muito confortável. O Senhor disse assim: olha, vocês servem a Deus, eu coloco na vida de vocês o Espírito Santo, e Ele é poderoso para desfazer as fortalezas de Satanás. E na hora da batalha espiritual, os crentes não têm feito uso da arma espiritual que o Senhor deixou à nossa disposição, para que os nossos inimigos, para que os nossos adversários, para que nossos problemas sejam derrotados pelas armas espirituais que nós já temos. E a gente vê isso aí, irmãos, membros, operadores, diáconos, presbíteros, evangelistas, pastores, sendo derrotados por não fazer uso das ferramentas espirituais ou das armas que Deus colocou à nossa disposição. Será que não está na hora de parar de sofrer e encarar a realidade como é e usar as armas que você tem de Deus para vencer o teu inimigo?
Tem gente aí a vida inteira rolar na mesma situação. Passa o dia, passa a semana, passa o mês, passa o ano e não consegue vencer nunca. Por que será? É porque você não está usando as armaduras da unidade. Saúl então diz assim para Davi, já que você vai, Davi, então veste aqui a minha armadura, toma aqui o meu capacete, né, a minha couraça, a minha espada. E Davi colocou aquilo ali, vestiu aquilo ali. Davi ficou engessado, porque Saúl era bem maior do que ele, e Davi ficou sem condições de se locomover. Aí Davi disse assim para Saúl: eu não quero ser. Ele disse: tira de mim essas coisas. A travessura do tira de mim essas coisas. Quando Davi fala isso, desprezou aquelas armaduras de Saúl. Sabe o que eu entendo disso aí, irmão? Que na batalha espiritual, cada um de nós precisamos ser nós mesmos. Eu não tenho que ser outra pessoa, eu tenho que ser eu mesmo. Se eu tenho dificuldade, então, em ministrar a palavra do Senhor, não adianta eu querer ficar imitando o pastor fulano de tal, vou para a internet, ouço lá, e não, calma aí. Se é uma dificuldade minha, então tem que ser eu mesmo. Se eu sou cantor, não adianta eu querer ficar imitando os outros cantores, até a mesma voz e tal. Eu lembro que na época eu me converti ao Evangelho, a juventude era uma bênção, né? Não tinha internet naquela época, não tinha celular, os jovens eram muito crente mesmo. Porque eu ficava gastando tempo no celular, né? Mas uma coisa, aí o que eles faziam? Eles ficavam assim, ouvindo essa fitazinha, como é que chama? É cassete mesmo? Aquela fitazinha, colocavam assim nos gravadorzinhos e ficavam ouvindo mensagens de outros pregadores, porque os pregadores renomados, quando eles iam pregar nas igrejas, já tinha um aparelho que reproduzia a mensagem dele ali, e pós o culto, na porta, assim, alguém já estava vendendo aquelas mensagens dele, então os jovens procuravam tudo, botavam dentro de casa e ficavam ouvindo aquilo ali. E quando eles iam pregar em praça pública, eu ficava observando que eles falavam até mesmo a língua estranha daquele pregador. Quantas vezes eu vi jovens batizados com o Espírito Santo pregando na praça pública e falando a língua estranha de Nakayama. Falando a língua estranha de Nakayama, imitava até a língua estranha. Então, como é, será que Deus quer que nós sejamos cópia de outras pessoas? Como Davi então assume a posição de deixar as vestes de Saúl, então ele estava assumindo a sua posição. É por isso que nós somos indivíduos, irmãos. Somos indivíduos que somos diferentes uns dos outros. Eu tenho a minha forma de agir, tenho a minha forma de andar, tenho a minha forma de falar, de se expressar. Aqui os obreiros, cada um deles tem a forma deles individual, cada um tem a sua forma, a sua chamada, a sua maneira de expor, de vencer, de vestir, etc. Não adianta você querer ser igual aos outros. E Davi naquele momento estava buscando a individualidade. Não, eu tenho que ser Davi. Ah, tudo bem então, Davi. Tirou tudo aí, e como você vai para a peleja? Eu vou com a arma que eu tenho. Que arma que você tem? Um cajado. Davi agora então pega o cajado dele, passa no ribeiro e pega 5 pedras do ribeiro, polidinhas, redondinhas. Só que quando ele pega o cajado e vai para a batalha com o cajado, por que Davi fez isso? Porque foi com o cajado que Deus deu a vitória para ele derrotar o urso, com o cajado que ele teve a vitória para derrotar o leão, e logo ele foi com as armas que ele estava acostumado a ter vitória. E isso ensina para mim, se eu tive diversos problemas na minha vida, eu tive diversos gigantes na minha vida, eu tive diversas dificuldades, eu tenho que refletir como foi que eu venci. Eu venci aquela batalha, foi com oração. Eu venci aquela batalha, foi com jejum. Eu venci aquela batalha, foi chamando a pessoa para conversar, foi através do diálogo. Então eu preciso usar as mesmas armas pelas quais o Senhor já me deu inúmeras vitórias. E o crente agora quer criar algo diferente. Mas Davi não, foi com esse cajado que eu peguei o leão e o urso, é com ele que eu vou pegar aquele gigante.
lá do riacho, olha, elas eram igual esfera, redondinha. Eu, sim, quando fui moleque, pela graça de Deus, eu tive uma infância muito boa. Tudo que vocês pensaram de infância, eu tive. Então não tem nenhuma criança que me surpreenda de nada. De nada, de nada, de nada. E coitado das crianças desse presente século. As crianças para chegar 10% do que eu fui quando criança, vou te contar, precisa de muita coisa, né? De muita coisa. Primeiro, eu fui igual um dos filhos de Jacó, né? Jacó teve 2 filhos com a esposa. Jacó não, Isaac. Isaac teve 2 filhos, Jacó e Esaú. Eu era caçador, né, pastor Laís? Caçador igualzinho Esaú. Carregava o bordão. E como caçador, irmão, eu ia para a escola. Vocês conhecem certo? Estilingue? Então, eu ia uma daquela para a escola, guardadinha na bolsa, certo? Dentro do meu bordazinho que ia para a escola, eu tinha, você já viu essas pedras, já viu como é que é o minério? As pedrinhas bem redondinhas? Eu tinha um monte daquilo guardado. Como não era aquilo, era bolinha de gude. Coitado do jovem, do adulto, que ousasse me bater. Ele podia até me dar o primeiro tapa, como criança e tal. Eu precisava me distanciar aproximadamente uns 20 metros. Era o tempo de eu pegar a minha arma letal. Tirava a minha seta, pegava agora bolinha de minério e colocava e atirava. E vamos ver, era tão bom naquilo ali, que eu treinava naquilo ali, sabe o quê? As nossas casas lá eram cerca, né? E a cerca tem aquela ponta assim em cima. Eu colocava um vidrinho de injeção ali em cima. E distância de 20, 30 metros eu quebrava o vidrinho daquele ali. Eu fazia questão de chegar e acertar um fio com aquele ali. Eu era bom naquele negócio. Então eu era tão bom, eu me tornava perigoso para as pessoas que queriam me bater. Então eu podia até bater. Agora, depois de uma certa distância, pode ter certeza que era tiro certo. Quando eu vejo Davi aqui, entrando lá no rio, pegando 5 pedrinhas daquela ali, redondinha, aí eu me lembro da minha experiência, porque na certa, algumas vezes também, eu colocava ali a tampinha de garrafa, de primeira garrafa, não era aquela tampinha de, né, você tirava um abdômen, então, eu colocava aquilo ali, e quando eu esticava aquilo ali não tinha o alvo certo, porque era uma tampinha, ela fazia curva, você não acertava com aquilo. Mas quando eu colocava as bolinhas de minério, era certeiro, ela não desviava. Davi tinha essa experiência. Davi sabia que precisava das pedrinhas lá dos trechos, redondinha, porque ele precisava de tiro certeiro. Eu aprendo isso aqui, meus irmãos. Isso é bom para os nossos obreiros aprender e colocar em prática, e os demais irmãos também. Essas 5 pedras aqui, elas significam a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem que ter um curso reto. Você não tem que chegar e ficar preocupado que vai pregar e vai ferir o irmão, vai ferir a irmã. Aquela mensagem dura que você traz, que faz correção em um, é edificação para o outro. Então você tem que coisar, a palavra tem que ser direta. Não pode ficar fazendo curva, não pode ficar preocupado. Eu não posso pregar isso, porque aquela irmã está vivendo aquele problema e vai achar que essa mensagem é para ela. Eu não posso, porque aquele irmão está vivendo este problema, vai achar que a mensagem é interessada a ele. Não, irmão. A palavra tem que ser reta. O objetivo principal, doa quem doer, porque a palavra tem as suas funcionalidades. Diz as Escrituras Sagradas que a palavra de Deus não volta vazia, antes ela faz o que apraz o Senhor. Então eu aprendo que quando
ele tinha um alvo certo. O meu alvo é acertar a fronte dos gigantes Golias. Eu e você, como pregamos, nós precisamos fazer o uso da palavra adequada para ensinar, para corrigir, sem ficar com medo de que vamos ofender ou medo. Nós não fomos chamados para pregar e ensinar aquilo que as pessoas gostam de ouvir. Nós somos chamados para pregar e ensinar aquilo que os crentes precisam ouvir. Nessa manhã, mesmo antes de iniciar a escola musical, nós tivemos um rápido debatezinho ali atrás acerca do Hamas que está atacando a Israel. E aí eu fiz lembrança aos nossos obreiros ali, falei, você lembra que antes das eleições eu disse que o PT e o Lula era simplesmente uma marionete na mão da nova ordem mundial? Eu peguei isso aqui. E hoje você está vendo que estamos caminhando exatamente para esse tipo de coisa. É um grande gigante para a nação, não resta dúvida. Mas cada um de nós precisamos entender qual é o tipo de arma que nós vamos usar nessa batalha espiritual. E ali nós estamos discutindo que Israel está sendo bombardeado pelo Hamas. E nós chegamos a uma conclusão que, inclusive o pastor Eduardo é o filho dos tempos, Jesus foi muito sério. Claro que é sinal forte da vida de Jesus. Mas lembro perfeitamente que nós, ao ministrarmos aqui a palavra do Senhor sobre o livro de Apocalipse, nós falamos para os irmãos que escrito está: como guardaste a palavra da minha paciência, também vos guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todos que habitam na terra. Alguns países da cortina 1040 tem cristão lá, sim. A gente acha que não tem, mas tem cristão lá. Eles não têm a liberdade constitucional que nós ainda temos, e não será por muito tempo, para pregar a palavra. Então, devido à dificuldade que aquele povo tem, eles já estão preparados para o arrebatamento. Agora, o Brasil não está preparado para o arrebatamento. A nação brasileira não está preparada para o arrebatamento. A igreja brasileira não está preparada. Por que não está? Porque a igreja brasileira ainda come no prato do capeta. E eu vou falar uma coisa, acho que vamos falar esse nome aí, cai a lágrima, cai. Acho que não pode falar esse nome não. Mas não estou preocupado, já falei, eu estou preocupado em ensinar a palavra para você. Veja bem, antes das eleições, nós falamos para os irmãos a quem deveria votar. E alguns poucos membros da nossa igreja, poucos, eu sei que todos eles não estão, os petistas incultos aí, eu sei quem são, eu conheço as minhas opiniões. Aí votaram no candidato que hoje governa o país. Candidato esse que a sua plataforma de política é o aborto, liberação das drogas, limitação dos marcos temporais do escravo indígena. E o que acontece? Com esse projeto de campanha dele, ele chegou e ganhou as eleições. Quando ele ganha as eleições, aí vocês veem no presídio o povo que lá estava os dedeiros fizeram bateram pau, se alegraram. Mas será que um candidato que tem um eleitorado dentro dos presídios seria um bom candidato para governar a nossa nação? Mas alguns irmãos da nossa igreja, como uma grande parte da igreja brasileira, votaram nesse candidato. Todos os crentes que votaram nesse candidato são crentes que fecharam os olhos para o ensinamento da palavra de Deus. Semana passada, retrasada, aí agora, uma ministra, não vou falar o nome porque é um problema sério hoje falar o nome de ministra. A ministra chegou e se aposentou. Aí todo mundo sabe o que ele falou.
Só que antes de aposentar, ela trouxe para a pauta do STF julgamento novamente sobre o aborto, sobre a liberação das drogas e até o marco temporal. Aí o que acontece? Discussões extras que já estavam sedimentadas no Congresso. Nenhum ministro do STF pode fazer isso, porque o judiciário ele tem que obedecer às leis. Quem faz leis é o legislativo, é o Congresso. Aí o que o Congresso fez? Trocou a pauta, principalmente a Câmara dos Deputados Federais. Trocou a pauta. E qual foi o motivo? Eles falaram usurpação, isso eu posso falar pelas redes sociais, usurpação do STF do Legislativo. Porque o STF não poderia trazer essa matéria do aborto, do marco temporal e também da liberação das drogas. Não poderia trazer. Tá bom. E quando eles trancam a pauta, quer dizer, o Poder Executivo ou o Presidente da República, os projetos que tinham que ser votados não foram votados, porque a Câmara disse, olha, o Congresso disse, só vamos votar depois que acabar essa usurpação do STF, do Congresso. Porque nós fomos eleitos pelo povo. Eu acredito que cada um de nós aqui votamos nos deputados federais, senadores e presidente da República. Esse povo nós protegemos. Nenhum de nós votamos para ministro, nenhum, porque o ministro não tem um voto sequer. O ministro é cargo comissionado do presidente da República. O presidente escolhe e manda lá para o Senado, e o Senado dá essa batinada, e aí aqueles cidadãos se tornam ministros. Hoje, quando nós estamos falando de ministro aí, lá na barbearia do Luiz, e o Luiz perguntou assim, pastor, qual é o requisito então para que alguém possa ser ministro? Falei, notável saber jurídico. E quem tem notável saber jurídico? Todo mundo que é formado em direito. Ele perguntou, então pastor Otávio vai ser ministro? Pode. Formado em direito. Missionário também. Diaconisa Cristo. Mas todas as pessoas formadas em direito podem ser ministro. As pessoas que não tiverem crime por aí afora e tal, podem ser. Olha que coisa interessante, né? E aí, o presidente vai e escolhe ali os seus ministros. Estou falando do grande gigante que nós temos pela frente. Nós temos hoje 9 ministros do PT no STF. E o objetivo do projeto de campanha de Lula é essas pautas de aborto, né? Liberação das drogas, etc. E tal. E claro que esses ministros agora vai e coloca para eles discutir matérias que já estavam sedimentadas. Aí pronto, parou o Congresso. Quando parou o Congresso, aconteceu algo extraordinário. A Comissão de Justiça e Cidadania, ela diz, olha, nós só vamos aprovar e aprovar essa comissão, e agora vai para o plenário do Senado. O Senado é composto de 81 senadores. Essa matéria indo para lá, tendo 2 quilos disso aí, já é o suficiente para servir de leis. Aí uma emenda, isso é coisa que está acontecendo no Brasil, hein? Uma PEC, uma emenda constitucional para diminuir os poderes dos ministros do STF. Primeira coisa, decisão monocrática é quando o ministro só dá uma decisão e aí um monte de gente fica preso lá em Brasília, igual aconteceu o dia 8 de janeiro. Então a Comissão de Justiça e Cidadania diz, olha, se depender de nós agora, é o voto do colegiado. Os 11 ministros vão votar. Se eles votaram, beleza. Se não, um só não serve mais. Olha que interessante.
Outra coisa também, as matérias que nós já resolvemos aqui, no STF não se discute mais. Isso não é matéria. Isso não é matéria. Já veio para cá, nós fizemos a lei, o STF não tem que se meter nisso. Está resolvido. Resolvido, beleza. Agora, no mesmo dia, eles protocolaram outro para diminuir ou tirar a estabilidade dos ministros. Porque os ministros, cidadão vai lá, entra lá para ser ministro da STF, 28, 30 anos de idade, né? 40 anos de idade, fica lá até aposentar. É vitalício. Aí fica lá no STF, na vida tranquilo lá, quando chega com 72 anos de idade, 75, aí se torna vitalício, aposenta. Aí o novo projeto é 15 anos. 15 anos, subiu 15 anos, pronto, sai e vai trabalhar para cuidar da sua vida. Acabou, deixa de ser vitalício. Não vai aposentar não, acabou. Agora você vê o seguinte, você vai lá, vota no presidente, ele ganha, aí ele tem direito a uma recondução. Ele pode ficar 8 anos. E por que o ministro pode ficar então? A vida inteira. E já foi votado lá. Mas quando eu disse que antes das eleições eu falei para vocês que o PT e o Lula seria marionete da nova ordem mundial, sabe por que eu disse isso? Porque eu já sabia que Lula ganhou a eleição ia tentar essas pautas. E tentou, mas ele é muito grosseirão. Ele não tem habilidade para resolver isso. E porque ele não tem habilidade para resolver isso, tentou e o Congresso separou. A pessoa que interessa na nova ordem mundial é o Alckmin. Ele é vice do Lula, ele é polido. Você entendeu? Aí o que vai acontecer daqui a uns tempos? Eu não estou amaldiçoando ninguém não, mas daqui a uns tempos o Lula não termina se mandar. Ou ele morre, ou eles vão e pedir a mão. Porque o gasto dele está sendo exorbitante. Aí se coloca agora o Lula operado, está viajando, dando as cartas e tal. Você acha que o TCU está de olho dele? Tá. Você acha que o Alckmin estava doidinho para falar alguma coisa? Tá. Mas os assessores do Alckmin, calma, fica quieto, tem a hora certinho. Na hora que ele cair, você assume. E você assumindo, você vai conseguir resolver aquelas pautas que foram para lá e que foi barrada pelo Congresso. Porque ele sendo mais polido, ele vai devagarzinho fazendo as coisas e tal, ajeitoso, igual ele vai conseguir. Mas o Lula trouxe tudo de uma vez. Tudo de uma vez, não vai, não passa. Aí é como eu digo que a igreja brasileira está no aperto. Porque quando vier agora, de maneira polida, essa perseguição espiritual, a igreja vai sofrer. E quando a igreja sofre, a igreja começa a ser preparada para o arrebatamento, igual a igreja do Senhor em outros países que estão hoje. Porque se Jesus vier, irmãos, para arrebatar a igreja brasileira hoje, eu vou dizer uma coisa a vocês: vai ficar muita gente, vai ficar muitos pastores que transformaram o culto de adoração ao Senhor em shows gospel, festas gospel. Eu estava conversando ainda essa semana com uma irmã que é de outra denominação. Ela disse: poxa, eu fui lá na vigília da igreja do meu irmão, e quando cheguei lá eu achei um troço estranho, porque o meu irmão prega muito bem, a esposa dele prega muito bem e tal, mas tinha um pregador lá estranho, diferente, cara com as calças esquisitas, certo? Todo barbudo, esquisito, e aí pregou umas coisas que não sei, eu não entendi o que ele pregou. Os cantores foram cantar uns rap lá, uns negócios esquisitos. Eu me senti mal. De vez em quando que a luz vermelha aparecia, subia aquele jato de fumaça ali, certo? Uma vigília um negócio desse.
Sabe que coisa é, filha? A culpa disso são dos líderes espirituais. É esse tipo de igreja. Se Jesus vier, os seus membros vão ficar, porque estão sendo enganados pelos seus pastores, que não pregam a palavra da verdade, que não pregam a palavra direta, que não atire, igual Davi atirou com certeza para atingir o gigante Golias. E não grande perigo, irmãos, é essas pessoas morrerem antes do arrebatamento, porque o Senhor vai apertar, e com o aperto, aí o crente vai buscar o Senhor, o crente vai buscar as armas espirituais, o crente vai orar, aí esse crente se prepara. O que diz a palavra do Senhor? Se aqueles dias não fosse abreviado, até os escolhidos serão enganados. Então a abreviação é essa luta que o Senhor vai permitir para a igreja brasileira. E aí os crentes já estão acostumados com a oração, esses crentes vão vencer tranquilo. E aqueles que não estão, eles vão precisar buscar o Senhor. E aí eles se preparam para o arrebatamento. Mas se o problema não é essas pessoas morrerem antes do arrebatamento, porque elas estão confiantes que esse show que está acontecendo nas igrejas deles é o que o Senhor está requerendo. As pessoas estão se confortáveis. Bom, eu estou entregando o meu dízimo lá, ninguém me incomoda, eu vivo a minha vida do jeito que eu quero, e está tudo bem. Essa é a igreja que eu gosto. Eu não gosto de uma igreja onde os pregadores, onde os pastores ficam cobrando a minha conduta moral. Olha, se eu quero tomar minha cerveja, o que ele tem a ver com isso? Se eu quero viver a minha vida de prostituição, o que ele tem a ver com isso? Se eu quero viver a minha vida desordenada, eu não quero ninguém se metendo na minha vida. As igrejas estão assim. E os líderes estão preocupados apenas com o dízimo. Então, dizimou, deixa aquele irmão quietinho, deixa aquela irmã quietinha, que é importante estar contribuindo. Não é assim não, irmão. Quando nós falamos que as pedrinhas tiradas ali do ribeiro, é porque tinha que ter a direção certa. E essas pedras significam a palavra do Senhor. Nós precisamos pregar a verdade do cristianismo. A igreja brasileira vai passar por essa dificuldade. Sabe por quê? Daqui uns dias, e já estão percebendo, os irmãos que votaram nesse partido aí, você tem que mandar que fazer o EG agora. Faz aí o EG. Não é isso que você queria? Olha o que está ensinando para as suas crianças. Olha o que está ensinando a moral do país. Cadê aqueles crentes que lá fizeram o EG? Por que eles não foram protestar a marcha dos enxurros em São Paulo? Por que não foi lá? Mas o chefe do poder executivo, todo mundo sabe que a estrutura dele para a campanha foi no terreno de Novello. Todo mundo viu ele lá tomando passo. E ele tinha um compromisso que depois que ele fosse eleito, ele tinha que cumprir. Aí foi lá e fez o quê? Marca do lixo. Dia que eu fiquei indignado uns 15 dias atrás, no julgamento do STF, meu Deus. Quando determinado traficante com mais de 2 toneladas de droga, porque a polícia não usou, a Polícia Federal não usou os meios corretos para prender a droga, teve que soltar o traficante e devolver a droga para ele. Vocês acham que Deus não está vendo isso? Vocês acham que as pessoas que vêm dessa cidade não estão vendo isso? Então. Mas isso é uma guerra espiritual, isso é um grande gigante. E o que você tem que fazer? Usar as armas certas para essa batalha. Senhor, o que eu devo orar neste momento? Senhor, o que eu devo fazer nessa batalha? Como é o meu comportamento? É isso que a igreja do Senhor precisa aprender a fazer. Como Davi foi lutar com Golias e usou simplesmente o cajado e a funda dele, você já conhece as armas também. Então não dá para você ficar distraído aí como se não tivesse acontecendo nada. As coisas são mais sérias do que o que nós falamos. E hoje,
Você não tem que estar se preocupando com os seus problemas familiares, mas você tem que ver o que está por trás. Quais são os demônios que estão por trás? Olha quantos demônios nós já falamos nessa noite que estão por trás de grandes situações da vida da nossa nação e também das pessoas. Às vezes você de repente, uma pessoa que você amava tanto, você gostava, um amigo, uma irmã e tal, vira a cara para você. Você olha, eu não fiz nada com essa pessoa. O que está acontecendo? Você tem que olhar para a pessoa e ver o que está atrás. Aí você vai saber qual é o demônio que está atrás. E por que aquele demônio está usando aquela pessoa para lhe causar tristeza, amargura e angústia? Porque os demônios conhecem a casa. Ele sabe das coisas que vão nos afetar. Mas se ele conseguir colocar uma pessoa e você não saber que você está numa batalha espiritual, se você não saber quais armas que você vai usar, você vai se atacar com aquela pessoa que é tudo que ele quer. Que o rompimento da amizade seja desfeito, que os vínculos conjugais sejam desfeitos, que os vínculos familiares sejam desfeitos. É isso que ele quer. Por isso que quando Davi chegou lá, a primeira coisa que ele fez foi se inteirar. O que está acontecendo aqui? Qual é o nosso inimigo? Qual é o nosso problema? Qual é a situação que nós temos? É essa. E como é que eu vou resolver? Então você só deve entrar para uma batalha espiritual quando você tiver certeza de quem são os seus inimigos e quais as armas que você precisa usar. Então, meus irmãos, fique com essa palavra no seu coração. Eu vi aqui no texto sagrado que quando Davi vai para a batalha, Golias disse assim para ele: eu vou a ti com espada e você vem comigo com paus. Sou eu um cachorro? Eu vou arrancar sua cabeça e jogar para as águas. Aí Davi disse assim: eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Você viu que Davi não aceitou a provocação? Golias, quem é você, menino? Bebendo um pedaço de pau? Você está besta, cara? Eu vou te destruir, eu vou acabar com a tua vida. Por que você, meu irmão e minha irmã, fica aceitando as provocações do diabo? As pessoas falando bobeira com você, e você perdendo o seu tempo para dar a resposta. Se você já percebeu que é o diabo que está usando tais pessoas, ignora ele. Ignora ele. Olha para a pessoa e diz: fica se olhando para ela. Vai embora. Você tem que ignorar as afrontas do diabo. Você tem que ignorar as afrontas do seu inimigo. Se você tem as armas para combater, vai chegar a hora que você vai combater. Vai na madrugada e vai falar com o Papai do Céu. Porque o Papai do Céu não quer que você esteja brigado com o teu filho ou com o teu pai, que você esteja brigado com a tua mulher ou com o teu marido, que você esteja de mal com os seus irmãos, com os irmãos da igreja. Ele não quer isso. Ele quer que você descubra qual é a sua luta e você usa as armas certas para poder vencer o seu inimigo e sair vitorioso sem perder laços familiares. Então, não aceita a provocação do inimigo, não vai, parte para ele com a arma que o Senhor te deu. Diga para o seu inimigo: eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Porque aí todo mundo vai saber, quando eu cortar a sua cabeça, quando eu te derrotar, vai saber que Israel há um Deus. Amém? Vamos fazer a pergunta. A gente não sabe dar a resposta, mas às vezes o dia que a gente não faz a pergunta, aí a pessoa chega aqui fora: poxa, o senhor não perdeu uma pena. Então, tem alguém nessa noite que quer estar desviado dos caminhos do Senhor, que quer reconciliar com o Senhor nessa noite?
Tem alguém levanta a mão assim, para a gente saber. Se você quer reconciliar com o Senhor, eu vou te orar para você. Alguém? Está na batalha? Já descobriu quem é o inimigo? Fazer o segundo apelo agora. Os irmãos que estão na batalha e que precisam vencer o inimigo da forma correta, com as armaduras que o Senhor estabeleceu para lhe dar vitória. Se você quiser uma oração, nós vamos orar por você. Pode vir. Vamos a três estações e vamos falar com o Senhor. Deus Santo e Glorioso, Criador do céu e da terra, te glorificamos, pois tu és o nosso Deus. Tu conheces a nossa vida, tu conheces as nossas dificuldades e sabe muito bem os temas que estamos vivendo. Por isso, o Senhor ouve a oração dessa processo, dos obreiros, dos jovens, dos adolescentes, das crianças. Ouve a oração do teu povo mais uma vez, na noite deste dia. Dê a cada um dos teus filhos as armas certas para ter. Há um entendimento para que consiga enxergar a razão da luta de cada um e que possa usar as armaduras espirituais para vencer os gigantes que estão diante de cada um deles. Sonda, meu Deus, a petição dos teus filhos e desde a vitória dessa noite, pela autoridade que há no nome de Jesus. Bem sabemos que não há outra novidade aos homens pelos quais devemos cessar. Por isso selecionamos a Ti, o Deus que nós confiamos, o Deus que tem nos dado inúmeras vitórias, o Deus que tem derrotado o nosso adversário. Mais uma vez, direcionamos a Ti, Deus, os nossos pedidos, as nossas orações, para que o Senhor possa nos dar vitória, para a honra e glória do Teu santo nome e para a edificação das nossas vidas espirituais. Amém. Felicidade de Deus abençoe a cada um. Vamos adorar o Senhor com as nossas contribuições, que é muito atento aos avisos da semana. Amanhã, 19h30, estudo para os candidatos batistas. É o último estudo, né, pastor? Amanhã, último estudo para os candidatos batistas. Sem nenhum desses candidatos, pauta, por favor. E chegue na hora também, viu? Porque 19h30 é 19h30. Chegou atrasado, já é. Terça-feira, consagração. Vamos consagrar. Na terça-feira e à noite, culto de oração. Na quinta-feira é o nosso batismo. Vamos sair daqui da porta do templo 7h da manhã. Por favor, porque a gente gasta em média de 1 hora até chegar lá. E quando chegarmos, vamos realizar primeiro o batismo, certo? Para depois a gente ter o nosso momento de regressão. E nós pedimos dos irmãos que vão ao batismo para que pagasse até hoje a passagem de vocês. Então eu quero crer que os irmãos vão fazer isso no máximo, então até amanhã, porque depois de amanhã
ainda temos que comprar as coisas para o batismo. E aí tem muita gente que seu nome está lá, mas você ainda não pagou a sua passagem. E não tem como tirar mais o teu nome, porque você ocupou a vaga de alguém. Se você vai ou não, o problema é seu, mas a tua passagem você tem que pagar. Ah, pastor, porque eu não vou mais, o problema é seu. Não vai, você vai ter que pagar a passagem. Você não segurou a vaga de alguém? Vês? É assim que funciona, né? Então, que os irmãos façam amanhã, em nome de Jesus, vem fazer ter uma excursão tranquilo. Aí vamos sair daqui 7 horas da manhã, e normalmente o horário que a gente sai de lá é 16h30, 17 horas. Na quinta-feira, então, não haverá culto à noite, porque eu quero evitar que os irmãos vão gastar bastante energia lá e vão chegar a quebrar. Para mim isso não faz diferença nenhuma, né? Mas tem crente que quebra fácil. Quebra fácil. Aí nós vamos deixar os irmãos descansar na quinta-feira à noite. Sexta-feira, consagração novamente, jejum, e das 15 às 18 horas é o nosso círculo de oração. Contamos com a ajuda dos irmãos. E toda irmã que está aqui, que não trabalha de carteira assinada, de empregada, você pode vir. Você está dando mole. Na guerra que nós estamos, você não vem orar, você não vem buscar o Senhor. E toda irmã que daqui, na sexta-feira, está de folga, pode vir também com oração. E toda irmã que neste horário, das 15 às 18, já trabalhou, vindo do seu serviço, pode parar aqui da oração. Ó, vou dizer uma coisa para vocês. Já aprendemos hoje. Daqui a uns tempos, você vai desejar que a igreja esteja com as portas abertas para você vir e orar, e essa liberdade não existirá mais. Se a liberdade de expressão, que está no artigo 5º da Constituição Federal, já acabou, para acabar a liberdade religiosa, pouco custa. E aí quero ver o que você vai fazer. Por isso o conselho que eu te dou: fortalece a sua vida espiritual agora. Se temos esse período aqui, das 15 às 18 da sexta-feira, se esforce bem. Se você não puder ficar as 3 horas aqui, fica 2. Se não puder ficar 2 horas, fica 1. Se não puder ficar 1 hora, pelo menos 30 minutos. Gaste o seu tempo com o Senhor, porque nós estamos em batalha espiritual, viu? Domingo, 8 horas da manhã, escola bíblica dominical, e às 19 horas, culto público. Convidamos aqui os aniversariantes para receber oração. Pastor Gesiel estava fazendo essa oração. Os irmãos pediram de chegar para cá, que ele quer que vocês apareçam. A igreja, por gentileza, se coloca em pé e vamos orar ao Senhor na voz do reverendo Gesiel. A paz de Jesus a todos, glórias a Deus, bendito Deus e Pai. Senhor, agradecemos a Ti por essa oportunidade de poder Te adorar, poder celebrarmos este grupo de adoração ao Teu santo nome. Muito obrigado pela Tua palavra, pelos louvores, ó Deus, que falam profundamente nos nossos corações. Pedimos a Ti pela vida de cada um dos Teus servos, ó Pai, que tem completado mais um ano de vida, mais um ano de matrimônio, que as bênçãos do Senhor possam vir de forma abundante, de forma incomparável sobre a vida dos Teus servos, sobre os projetos e tudo quanto cada um tem entregado nas Tuas mãos. Temos a certeza que o Senhor tem
presentes, ó Pai, espirituais, e o Senhor é aquele que também pode atender a oração, o clamor de cada um dos teus servos diante de Ti. Peço-te que as tuas bênçãos possam continuar sobre o nosso povo, leva-nos para o nosso lar, debaixo da tua proteção, conceda-nos uma semana abençoada, livra-nos de todo mal, ó Deus, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Com o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós que guardamos a vinda do Senhor. Vamos em paz, que o Senhor nos abençoe. Amém.